Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos começar o estudo dos circuitos sequenciais. Muito bem, nós já vimos que os circuitos digitais eles se dividem em duas grandes classes. Os circuitos eles podem ser combinacionais ou os circuitos eles podem ser sequenciais. Os circuitos combinacionais, que são os circuitos que a gente vem estudando até o momento na disciplina, são circuitos em que a saída depende apenas das entradas atuais. Isso quer dizer o quê? Que se eu conhecer as minhas entradas atuais, eu consigo determinar o valor da minha saída. Para eu determinar o valor da minha saída, existem as ferramentas adequadas para os circuitos combinacionais, como é o exemplo da tabela da verdade, da expressão lógica e do diagrama de circuito lógico. Os circuitos sequenciais, por sua vez, a saída vai depender tanto das entradas atuais, mas também vai depender de valores armazenados dentro do circuito, o qual a gente denomina de estado. Então, num circuito sequencial, se eu souber apenas as entradas, eu não consigo determinar o valor da saída, pois nesse caso, a saída depende tanto das entradas como de valores armazenados dentro do circuito. Sempre lembrando que os valores armazenados dentro do circuito a gente denomina de estado. Então, note-se que nos circuitos sequenciais, um dos principais conceitos a serem abordados é justamente o conceito de estado. E na aula de hoje, a gente vai procurar definir o que é um estado de um circuito sequencial. Então, o estado de um circuito sequencial ele é um conceito um pouco abstrato e um pouco difícil de entender. Mas a partir de um conjunto de exemplos, esse conceito vai ficar um pouco claro. Então, o estado pode ser definido de forma formal como um valor armazenado internamente ao circuito, ou seja, um valor que está armazenado dentro do meu circuito sequencial. E este valor que está armazenado dentro do circuito sequencial, ele pode representar algo mais real, uma definição ou uma determinada situação. Então, aquele valor que está armazenado dentro do circuito sequencial, a gente denomina de estado, e aquele valor vai representar alguma situação real de algum sistema digital. Como exemplo, vamos pegar uma máquina de lavar roupas para entender o que é um circuito sequencial e qual a definição de um estado. Então, a máquina de lavar roupas, geralmente, ela tem 4 situações possíveis, ou, melhor dizendo, 4 ações. A máquina pode estar de molho, a máquina pode estar na operação de lavar, a máquina pode estar na operação de enxaguar, e, por fim, a máquina pode estar na situação de centrifugar a roupa. Então, a máquina de lavar roupas ela tem essas 4 situações possíveis. Cada uma dessas situações da máquina de lavar roupa, molho, lavar, enxaguar e centrifugar, é um estado da máquina de lavar roupas. Então, um estado ele nada mais é do que uma situação em que o meu sistema pode assumir. No caso aí da máquina de lavar roupas, a máquina pode estar de molho, ou ela pode estar lavando, ou ela pode estar enxaguando, ou ela pode estar centrifugando. Portanto, molho, lavar, enxaguar e centrifugar são estados da minha máquina de lavar roupas. Observe também que na máquina de lavar roupas, a máquina só irá lavar a roupa depois que você terminar o molho e a máquina só irá enxaguar depois que tiver terminado a lavagem. Então existe uma sequência de desenvolvimento de um estado para o outro. Ou seja, os estados eles seguem uma sequência pré-definida: molho, lavar, enxaguar e centrifugar. Então, nos circuitos sequenciais que possuem estado, neste caso, além do próprio conceito de estado, você tem um conceito de desenvolvimento do estado. Ou seja, como os estados eles se desenvolvem entre si, que de um estado eu consiga chegar em outro estado. Vamos continuar com o nosso exemplo da máquina de lavar roupas e observar outra situação. Então vamos supor que a máquina de lavar roupas possui aquele botão de avançar, ou seja, aquele botão que você consegue pular para a próxima ação que a máquina de lavar roupas vai executar. Então vamos supor que você está no estado de molho. Se você pressionar o botão de avançar, ele vai para o estado de lavagem. E vamos supor, no segundo exemplo, que a máquina de lavar roupa está no estado de enxágue. Se você apertar o botão avançar, ela vai iniciar a centrifugação. Isso quer dizer o quê? Que uma mesma ação, no caso aí apertar o botão de avançar, em momentos diferentes, ou melhor dizendo, em estados diferentes, resulta em ações diferentes. Dado que, quando você estava no estado de molho, você pressionou o botão de avançar, você foi para o estado de lavagem. Você está no estado de enxágue,
pressionou o botão de avançar, foi para a centrifugação. Então verifique nesse caso uma mesma ação, que no caso aí foi pressionar o botão de avançar em momentos diferentes, ou seja, em estados diferentes, gerou resultados diferentes. Devido a isso, devido a máquina de lavar roupas possui um conjunto de estados bem definidos, possui um desenvolvimento entre esses estados e que uma mesma ação executada em estados diferentes gera resultados diferentes, então a máquina de lavar roupa pode ser caracterizada pelo circuito sequencial. Então, o circuito sequencial, as principais características dele é justamente isso. Possuir estados, ocorrer um desenvolvimento entre esses estados que esse circuito sequencial possui e, por fim, ações executadas em estados diferentes resultam em saídas diferentes, ou seja, resultam em ações diferentes do meu circuito sequencial. Obviamente, como nós estamos tratando aqui de circuitos digitais, o estado ele deve ser representado de uma forma binária, ou seja, a gente tem que fazer uma codificação do estado. Cada variável binária utilizada para a codificação do estado, a gente dá o nome de variável de estado. Então vamos voltar ao nosso exemplo da máquina de lavar roupas. Neste caso a gente tem 4 estados: molho, lavar, enxágue e centrifugar. E vamos fazer a codificação desses 4 estados. Relembrando lá de codificação binária, de largura mínima, como temos 4 estados, nós vamos precisar de 2 variáveis de estado, ou seja, 2 bits para codificar essas 4 possíveis situações. Nós vamos denominar isso, a anotação que vai seguir até o resto da disciplina, que as variáveis de estado aqui é E1 e E0, ou seja, as variáveis de estado é o valor E. Então eu posso fazer a seguinte analogia, pode-se dizer que o molho pode ser codificado como 00, o lavar pode ser codificado como 01, o enxágue pode ser codificado como 10 e o centrifugar pode ser codificado como 11. Neste caso, E1 e E0 é o que a gente chama variáveis de estado. Evidentemente que lá dentro do meu circuito digital, que vai representar essa máquina de lavar roupas, eu não vou ter escrito lá molho, eu não vou ter escrito lá lavar, eu vou ter o código binário que refere-se a molho, que se refere a lavar e assim por diante. Então, o estado, embora ele seja representado de forma binária, por exemplo, 00, 01, 10, 11, essa representação binária, na verdade, é mapeada para uma situação real, que é o estado da máquina de lavar, no caso aí molho, lavar, enxágue e centrifugar. Eu acho que esses conceitos de estado, variável de estado e a própria definição do circuito sequencial ficou clara na aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos começar a aprender as ferramentas e a fundamentação matemática que vão reger os nossos circuitos sequenciais. Então, conto com todos, espero que fique bem e até a próxima.